Aí tem uma questão que eu acho que vai levar a gente já para a parte final, que é assim, eu renuncio tudo isso. Ok. Eu abro mão de uma estabilidade. Ok. Abro mão de alguns padrões, de algumas situações que eu já estou organizado financeiramente, familiarmente, enfim. Cara, eu vou viver do quê? Bom, eu acho que se nós formos pensar nisso, nós tivemos Não, só uma reflexão, porque assim, eu penso que as pessoas que devem tomar uma atitude como essa também devem ter essa preocupação. Sim, mas eles se tornam grandes empreendedores. Porque assim, hoje, pensando nesse nicho, nós temos aí grandes pessoas que, de repente, estavam... Vou dar um exemplo de um profissional que eu conheço, que trabalhou muito tempo no banco, e era a cobrança, Infartou 2 números, vezes. ficou muito mal, e aí ele descobriu que ele sabia fazer brigadeiro. A remuneração dele foi muito maior. Não era o prazer de fazer brigadeiro, trouxe muitas facilidades. Ele pôde ter o contato direto com o consumidor, ele pôde inovar, ele pôde fazer diferenciais na Páscoa e trouxe o que mais importava, que é a felicidade e a qualidade de vida. Então, pessoal, você que está aí assistindo nossa entrevista, depois dessa dica da Ana Moreira. Fica aí, né? Fica a dica da Ana Moreira. Se você não sabe fazer brigadeiro, pensa no que você vai saber fazer, porque pode ser uma saída, brincadeiras à parte, mas assim, a pessoa está trabalhando naquilo que ela tem uma habilidade. Sim, né? sim. Descobriu uma competência Foi nova. uma competência nova, uma qualidade nova, e a gente tem que pensar também, gente, no fator idade, né? Pensando na aposentadoria que está um pouco distante hoje em dia, de acordo com as novas regras. Aposenta, né? Exatamente. O que eu vou fazer dentro disso, né? Claro. Vai ser como o meu futuro? O que eu quero para mim, para os meus amigos? Eu quero ser lembrada como a moça que trabalhou bastante. É só isso que eu vou deixar? E tem uma questão de planejamento também, né? Também. Eu acho que é um conjunto, né? É um conjunto, mas eu acredito que as pessoas que tomam essa decisão, antes de tomarem a decisão, elas pensam bastante, avaliam bastante e Tentam bastante. Sim, verdade. A tentativa esse jogo de tentar e acertar faz parte também, né? É o alvo tá ali. Tem que acertar no meio. Uma hora você acerta. São cases de sucesso, Sim. tem cases que nem são de tanto sucesso assim, mas houveram momentos de reflexão que vale realmente a pena para mim, no meu ambiente de trabalho, no corporativo ou no meu empreendedorismo, até que ponto eu vou favorecer para ter uma vida de maior qualidade ou não. Essa pergunta, Gustavo, eu conheço... Essa é a pergunta que eu não quero calar. Eu conheço um engenheiro formado, trabalhando na área há anos. Ele falou, cara, eu não aguento mais. Hoje o cara vende sorvete. Ele tem uma franquia de uma empresa e ele vende sorvete. A família dele inteira, esposa, filha, tem uma franquia. Ele fala, cara, eu tô super, mega feliz. Porque minha vida era uma loucura, eu vivia doente, eu vivia à base de remédios. E um cara novo, um cara de 42, 43 anos, sabe? E hoje ele tem a franquia de sorvete e chega lá na franquia dele 10 da manhã, sai da franquia às 18, abre, tá calor e tá vivendo, e tá super feliz. Então acho que... A experiência de vocês, assim, esse plano de transição, né? Que na verdade a gente não pode falar de plano de transição de carreira, porque a pessoa não vai ascender uma outra posição naquilo. Ela vai talvez mudar de nicho, né? Vai mudar de... Pode ser. Né? Pode ser também. Quando é que deve ser iniciado isso? Quando que a pessoa tem que começar a pensar para ser bem sucedido, para errar bastante e acertar bastante no ponto do brigadeiro? Tá certo. Boa. Olha, eu acho que quando você começa a sua carreira, e hoje a gente tem aí várias formas, até mesmo de jovem aprendiz, na minha época não tinha isso, né? Verdade. Na nossa época não tinha. Poxa, eu queria ter sido uma jovem aprendiz, eu acho que eu teria aproveitado muito bem essa oportunidade. E aí, quando você tem esse olhar e você começa a trabalhar por poucas horas, mas já tendo uma remuneração, eu acho que a gente deveria atrelar isso a uma educação financeira. Porque esse jovem que muitas vezes sai da periferia e vai e não é assistido, talvez não tenha conhecimento, ou talvez nunca teve aquela remuneração, ele começa a gastar
euforicamente, sem saber os princípios. A partir do momento que eu tenho também, você vê que a educação está em todo ponto? Eu tenho uma educação desde o início, eu vou conseguir me planejar para uma possível transição, eu vou conseguir me planejar para uma mudança de área. Até para os casos em que as pessoas têm uma ascensão meteórica, né? Sim, sim. Você vê, por exemplo, acho que não tem uma situação mais nítida para a gente do que os jogadores de futebol. Né? Totalmente. Que está em uma realidade periférica, né? Que tem aí toda uma questão de falta de estrutura, de querer... Né? O discurso sociológico é basicamente o mesmo, né? De querer crescer para poder ajudar a família, poder se ajudar, poder ser reconhecido, poder ter uma identidade. E a gente vê que o final nem sempre é feliz para todos, né? Exato. Então você vê aí que tem muita gente que tem condições hoje e não alcança, né, sequer aquele estado de realização que lá atrás a pessoa pensou em fazer quando tivesse um pouco ou recurso esperado. Exatamente, porque é uma carreira que traz um olhar de holofotes, né? Então, esse holofote, você entende que eu vou ganhar muito e vou viver a vida inteira desse valor, mas a gente esquece que pode haver uma contusão, que a gente esquece que nesse caminho muitas coisas podem acontecer. E o que vai acontecer depois, né? Mas eu sei fazer algo depois? Exatamente. Talvez eu não saiba também. O brigadeiro pro jogador de futebol. Exatamente. Então faltou esse ensinamento também, né? Imagina se nós tivéssemos esse ensinamento na escola. Sim. Seria maravilhoso, mas como nós ainda não estamos nesse patamar, no momento que eu sou um jovem aprendiz, buscar informação sobre isso já faz a diferença. Ensinaram até mesmo a minha equipe. Você sabe o que é uma educação financeira? Você sabe o que é um investimento? Poxa, eu também abro outros leques dentro disso. Sim. Uma das coisas que o Luiz ele traz também com muita beleza, existem empresas hoje que elas contratam profissionais para ensinar, por exemplo, ferramentas que estão lá atrás. Por exemplo, o Excel. É uma ferramenta. Vamos falar um pouquinho mais do pacote Office, porque eu tenho profissionais que eles estão acostumados com uma determinada tarefa e ele não sabe que ele pode expandir, né? Fazendo uma propaganda ainda nossa, a gente também faz esse trabalho, o Luiz faz isso com muita beleza. É um trabalho que pode ser feito, porque daí eu também capacito esse profissional.